Aleluia. Quero cumprimentar minhas irmãs, meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Quero convidá-los a abrir o livro de Lamentações, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 11, enquanto os irmãos estão procurando. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Reconheço e tenho motivos para afirmar que de todos aqui eu sou o menor, o mais carente, o mais dependente da oração de Deus. A oração dos meus irmãos também, então eu lhe peço que os irmãos continuem intercedendo por mim e que o Senhor tenha uma palavra para o meu, para o seu coração. Agradeço ao pastor pelo convite. Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor desta obra. Livro de Lamentações, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, quem encontrou diz amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Forçaram as mulheres de Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. A face dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, ambas raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecera de nós para sempre? Por que nos desampararás por tanto tempo? Verso 21. Converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como diante. Ainda de pé, quero convidá-los no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 22, livro do profeta Samuel, capítulo 22, a partir do versículo de número 5. Aleluia. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 5, quem encontrou diz amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Porque me cercaram as ondas de morte, as tormentas de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me em laços de morte. Verso 7: Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Pode se assentar, minhas irmãs, pode se assentar, meus irmãos, glorificando, exaltando o Senhor. Não fique com nenhuma timidez de dar glória a Deus, de glorificar, de chamar a presença dEle para a sua vida. Que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Confesso que não consegui nem dormir à noite direito. Me revirava à noite no colchão, virava para um lado, virava para o outro. Fugiu meu sono à noite. Fiquei um pouco preocupado, por assim dizer, com a palavra, mas também ansioso. Ultimamente Deus tem falado coisas muito fortes no meu coração. E o tema da mensagem que o Senhor nos traz nesta noite é experiências no cativeiro. Aqui o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele está escrevendo com pesar a situação lamentável que de fato se encontra ali a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Os homens e mulheres que foram levados como cativos até a alienação de Babilônia por causa dos seus pecados. Mas para nós entendermos um pouquinho dessas lamentações, do porquê o profeta ele diz que fugiu-lhe a alegria, que saiu a coroa de sua cabeça, Deus abençoe, precisamos voltar no livro de Jeremias. O Senhor levantou aquele homem no meio do povo para poder pregar 2 anos antes que eles iriam ser levados como cativos se não se arrependessem dos seus pecados, se não mudassem os seus pensamentos,
se não mudasse a idolatria que estava no meio daquela nação, que havia tomado o lugar de Deus em seus corações. Aqueles homens e aquelas mulheres levantaram um altar que não era o Deus verdadeiro, um altar ali à vaidade, um altar ali ao pecado, à sensualidade. Levaram os seus corações a coisas terrenas, as coisas deste mundo. Infelizmente, o profeta levantava com alta voz, com autoridade, com ousadia, dizendo: se arrependa, se arrependa. E chega a dizer no livro de Jeremias, no capítulo 18, que ele coloca um jugo de madeira sobre os seus ombros por ordem do próprio Senhor. E ele é levado até o povo e diz: o Senhor irá colocar sobre vós, sobre todos nós, um jugo de madeira por conta deste pecado. E a Bíblia diz que levanta-se um falso profeta, pega aquele jugo de madeira e quebra ele, joga no chão aquele jugo e fala assim: ó, o que ele diz não vem do Senhor e vem da carne. E a Bíblia chega a dizer que o profeta Jeremias, ele se retira daquela situação lamentando e chorando. E a Bíblia diz que ao voltar para trás, o Senhor volta para ele e fala: volta lá. Diz assim: jugo de madeira vocês quebraram, mas porém sobre vós então jugo de ferro. O profeta Jeremias, ante todos aqueles homens e mulheres, ele já consegue sentir o pesar do choro das mulheres que choram por estar no cativeiro. O profeta Jeremias, antes que viesse ali a Babilônia, ele já começa a sentir o altar do Senhor sendo destruído. Ele já consegue sentir a casa do Senhor sendo destruída, a arca da aliança sendo roubada. E é por isso que o profeta Jeremias, no Antigo Testamento, ele é lembrado como o profeta chorão, aquele que mais chorou, aquele que mais derramou-se em oração, mas porque ele não sentia apenas como algo espiritual, mas ele também sentia as revelações de uma forma carnal. Como ser humano, ele viu o lamento que o povo iria começar a sentir, mas ele também sente nos seus ombros a responsabilidade de pregar. E ele pensa que talvez lhe falta a palavra necessária, que talvez lhe falta a ousadia necessária, que talvez lhe falta a unção necessária para poder pregar aquele povo, a fim que eles venham se arrepender. Porque a verdade é que todo pregador, todo profeta, que quando ministra a palavra do Senhor, ele quer ser usado por Deus para alcançar corações, libertar cativos, trazer libertação, renovo, poder. Ele quer ser usado com autoridade pelo Senhor, mas nem sempre a palavra surge o efeito que ele espera, que é o efeito de arrependimento, que é o efeito de humilhação, que é o efeito de quebrantamento. E o profeta Jeremias, ele sente a culpa por talvez a mensagem que vem do céu não atingir aqueles corações, e por isso ele chora bastante. Infelizmente, o pecado do povo, ele é acusado pelo Senhor e apontado. Vocês têm negligenciado a minha palavra, vocês têm negligenciado a minha presença, vocês têm rejeitado os mandamentos que eu tenho lhe entregado. O Senhor enfatizou através do profeta Jeremias o pecado daquele povo, e ainda assim o povo não abaixou as suas cabeças. Estamos numa campanha de avivamento, e infelizmente, com muito pesar, é necessário que haja avivamento no meio da igreja. Mas Maico, por que com tristeza? Por que com pesar? Porque a palavra do avivamento nada mais é do que trazer vida ao que está morto, trazer intensidade a pessoas que estão cansadas, trazer renovos àqueles que estão desanimados. E por que com pesar que falamos sobre avivamento? Porque há pessoas mortas nos nossos meios. Há pessoas que não têm mais a intensidade que tinha antes, não somente em evangelismo e leitura, mas na oração, no lugar secreto que orava com a alma. Mas graças ao Senhor, que ainda quando há pessoas assim, o Senhor abre o céu sobre a nossa vida e derrama avivamento sobre nós. E aqui chegamos no livro de Lamentações. Este livro ele já é escrito dentro de um cenário que é estando dentro ali do cativeiro. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 5, em momento algum você vê Deus falando com o povo. Você vê o profeta Jeremias, mais uma vez, só que agora dentro do cativeiro, falando: nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Os nossos jovens não há alegria. Os nossos anciões, os nossos irmãos de idade não são respeitados. As virgens foram forçadas a perder ali a sua pureza no meio deste povo. E ele começa a dizer que eles é necessário agora se converter. E a primeira verdade é do porquê que eles estão no cativeiro e Deus não lhe fala mais nada quando estava ali.
Porque o momento em que o Senhor falou foi antes de entrar no cativeiro. O Senhor nos alertou antes de entrar no cativeiro. Eles estão ali naquele cativeiro sabendo que a consequência é pelos seus pecados, é pelos seus erros. Não era mais necessário o profeta ficar apontando as falhas, os pecados. Era necessário convocar o povo a lamentar e chorar perante o Senhor, assim como ele. Então, no capítulo 1 ao capítulo 5, é uma poesia que o próprio profeta Jeremias ele escreve, inspirado por Deus. E ele começa a dizer no capítulo 1: aí se meus olhos fossem como as correntes de águas, eu choraria por Israel. O profeta Jeremias, ele é o primeiro do seu povo a ser levado a derramar o seu coração na presença de Deus. Nos dias de hoje, quando fazemos festividades, reuniões, encontramos inúmeros homens e mulheres para nos ajudar na organização do culto, na organização da festividade. Mas encontramos poucas mulheres e homens e jovens agoniando na presença de Deus, com lágrimas nos olhos e chorando: Senhor, nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, nos ajude a nos arrepender das nossas atitudes. Senhor, nos converta-nos a Ti. Vemos muitos pregadores com muita eloquência para falar sobre Cristo, mas poucos pregadores para chorar dizendo sobre Cristo. Vivemos num tempo que falar sobre pecado parece ser errado. Falar que o povo está se desviando dos caminhos do Senhor parece que é pecado, por assim dizer. E o profeta Jeremias ele começa a lamentar e chorar, e dizendo: Senhor, converta-nos a Ti, faça-nos quanto antes. E além de continuarmos nessas histórias, eu quero aqui lembrar do que acontece no livro que nós lemos do profeta Samuel, no capítulo 22. O rei Davi, o grande rei Davi, ele está perante o povo filisteu numa guerra, que não é apenas uma, mas foram 4 guerras contra esses homens. Ele chega a dizer que ali, que o inferno vieram e cercaram ele, vieram com laços de morte para prender. E ele fez ali algo muito interessante, que ele fala: estando em angústia, eu invoquei ao Senhor, e ao meu Deus eu clamei. A primeira verdade, a primeira lição que nós temos que aprender com o profeta Jeremias e com o rei Davi é: quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, quando você estiver abatido, invoque o nome do Senhor. Quando lhe faltar forças, quando lhe faltar convicção, invoque o nome do Senhor. Quando você não ver opções e sentir que a morte está perto de você, invoque o nome do Senhor. Nós vivemos numa geração muito mimada, que não ora se não estiver tudo bem, que não ora se não estiver os seus sonhos sendo realizados, que não invoca o Senhor em meio ali à dor. Quer invocar o Senhor em festividades, quer invocar o Senhor no monte, quer invocar o Senhor enquanto está tudo bem. Ali nos dá uma lição: invoque o Senhor no meio da dor, invoque o Senhor no meio do cativeiro. Aleluia. E o grande rei Davi, ele passou por perseguições perante ali o rei Saul, mas ele continuava invocando ao Deus. Ele passou por momentos de abandono. Ele sentiu o peso do seu pecado com Betseba, quando ele, infelizmente, Deus lhe aprova tomar o filho dele para si, e ainda assim ele continuava orando a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele é marcado pela intimidade que tem com o coração de Deus. Não tinha como Davi ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, se não fosse de fato segundo aquele coração. O que significa isso? Alguém que se inclina a estar próximo deste coração. Aleluia. Davi se derramava na presença do Senhor. Davi chega no Salmo 51 dizer: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele faz um pedido dizendo: mas Senhor, não me lances fora da tua presença, ó Deus, e me afaste de mim o teu Santo Espírito. Davi ele entendia que o pecado que lhe carregava poderia lhe tirar o acesso ao Pai. O pecado que estava sobre as suas costas poderia roubar ali a comunhão. Então ele coloca aí sobre a humilhação, ele se humilha dizendo: por favor, ó Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. E que o profeta Jeremias, ele coloca o povo a orar em isso, dizer: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos,
Nós merecemos estar neste lugar. Foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas falhas, dos nossos corações que mais quis nos envolver com as nossas coisas que as coisas do Senhor. Nós merecemos estar neste cativeiro. Mas, Senhor, não tire a tua presença no meio do teu povo. Jeremias, ele começa, por assim dizer, mudar talvez a liturgia do culto. O povo estava acostumado nas reuniões e nas praças da Judéia, como fazia Esdras, abrir ali o livro dos pergaminhos e dizer sobre os mandamentos, sobre a lei de Moisés, a antiga ou a conhecida como Torá. Eles estavam acostumados a ter essa facilidade de andar pelas ruas de Sião, pelas ruas de Jerusalém e falar sobre o leão da tribo de Judá. Eles estavam acostumados a ter essa liberdade de poder dizer a sua fé. Mas no cativeiro eles não têm mais o culto. No cativeiro eles não têm mais a arca da aliança. No cativeiro ele não tem mais os sacerdotes do Senhor ministrando ali o altar do sacrifício. No cativeiro eles não têm mais um lugar chamado Santo dos Santos, como tinha ali no templo. Eles não têm mais o poder de escolher o melhor sacrifício para sacrificar ao seu Deus. Eles não podem mais pegar do melhor animal do campo. Eles não podem mais pegar do melhor alimento do campo. Eles não podem mais adorar o Senhor publicamente de forma liberta, como estavam antes. Está debaixo de uma nação que, infelizmente, Deus não é o Senhor dela. Eles estavam acostumados que, ainda que errando, pecando, tropeçando, o Senhor sempre levantava um profeta para nos ajudá-los, para dar livramentos, para dar uma palavra de direção para ele. Mas no cativeiro, a única opção que eles têm é voltar às suas orações. O Senhor não levanta mais tantos profetas como levantava antigamente e dava a eles a oportunidade. O Senhor tem que ensinar aquele povo a adorar no cativeiro. O Senhor convoca Jeremias a ser o primeiro de muitos, e no meio da dor, no meio daquele cenário caótico, no meio de uma nação que não é a nação daquele povo, a invocar o nome do Senhor. E isso remete muito nos nossos dias, infelizmente. É dito que estamos na nação onde tem mais cristãos, sempre pronuncio errado esta palavra, cristãos, onde tem mais homens e mulheres que conhecem a verdade de Deus, que conhecem a palavra de Deus. Mas por que estamos perdendo tantas almas para o inferno? Por que, infelizmente, no Brasil tantas almas têm descido ao inferno? Nós, como igreja, como homens e mulheres que assim nos dizemos ser, temos falhado nesta missão. Se de fato o Brasil fosse um país do Senhor, teríamos no culto de hoje, por exemplo, mais pessoas aqui dentro. Se de fato fosse homens e mulheres do Senhor, andaríamos na rua e veríamos pessoas pregando, anunciando o Evangelho do Senhor. Se de fato fosse homens e mulheres do Senhor, teríamos mais homens e mulheres no tráfico, nas esquinas e portas de bares, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Se de fato fôssemos uma nação do Senhor, teremos muito mais irmãos e irmãs em montes e escondidos clamando ao Senhor. Mas infelizmente é um povo que leva este nome, mas que não condiz com o nome que leva. Aleluia. E ali no cativeiro o Senhor precisou dar experiências amargas àquele povo. Meu Deus. A primeira dela: você não precisa de alegria para falar comigo. Algumas pessoas pensam que Deus só se revela quando está tudo bem. O Senhor quer te dizer: se você está triste, venha falar comigo. Se você está cansado, venha falar comigo. Se os seus sonhos foram roubados, venha falar comigo. Se os seus poços foram sujos, foram inundados, venha falar comigo. Se o seu coração está abatido, venha falar comigo. Se os seus filhos foram tirados de vocês, venha falar comigo. O Senhor quer ensinar aquele povo a falar com Ele, independente das circunstâncias, independente do cenário. Ele quer dizer: venha falar comigo, e se relacionar comigo. O Senhor permite os homens ver as suas mulheres sendo violentadas. O Senhor permite ver os seus anciões sendo desprezados. O Senhor permite, como chega a dizer o profeta Jeremias, que as coroas de suas cabeças caíram, que os seus príncipes foram degolados, que a sua moral foi jogada no chão e pisada perante uma nação perversa.
Ele sabe que a culpa de estar naquela situação não é por conta da Babilônia que veio até a nação deles, Meu Deus. mas é porque eles tinham acesso à palavra. Ao invés de se arrepender, Aleluia. permaneceram com o seu coração endurecido. E ainda falando sobre avivamento, meu irmão, eu quero dizer para você: o avivamento que nós precisamos é voltar nossos joelhos no nosso quarto, num lugar secreto, e chorar ao Senhor. Porque o avivamento não chega sobre a igreja porque não temos mais pessoas chorando na presença dele, porque não temos mais pessoas derramando a sua alma na presença dele. Aleluia. Não é por falta de propósito, por falta de campanha, é por falta de entrega no lugar secreto. E Jeremias, ele tinha tudo isso. Por mais que o povo estava cativo, ele conseguiu olhar para o alto. Ele sabia: o meu Redentor, ele vive. Por mais que ele estava no cenário como cativo, ainda assim ele sabia: há esperança, porque o nosso Deus, ele está vivo. Ele pode estar de silêncio, mas o silêncio dele não representa a sua ausência de nós. Há pessoas que não vão aprender a lidar com o silêncio de Deus. Eu quero aqui lhe dizer: o fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está ausente da tua vida. O fato de você não ouvir a voz dele não significa que ele não está perto de você. O fato de ele não responder a sua oração não significa que ele não está ouvindo a sua oração. O fato de Deus não fazer nenhum sinal diferente, ou te mostrar nenhum caminho, não significa que ele deixou de olhar para a sua vida. Mas o silêncio de Deus significa que é hora de, como a Bíblia diz no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o Senhor não respondeu a sua oração, se ele está em silêncio, eu tenho uma notícia para te dar: talvez você ainda não se converteu de todos os seus maus caminhos. Talvez você não se humilhou o suficiente ainda, meu querido irmão, minha querida irmã. Se Deus ainda está em silêncio, é porque falta você entregar coisas ainda na presença dele. Oh, glória. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja que estava sendo perseguida, e algumas pessoas pensando desanimada a fé, ele chega a dizer: vocês ainda não sofreram até o sangue. Pai da minha alma, Jesus. Os nossos irmãos de antigamente passavam por dificuldades reais. Nós, perto da igreja primitiva, temos muito conforto. Na igreja primitiva, aqueles que entregavam suas casas ao apóstolo, teve um período em que eles não tinham mais nem casas para entregar, porque os romanos tomaram. Eles não tinham mais o culto como nós tínhamos, com tanto instrumento, com tantas músicas, com som. Mas eles tinham, como a Bíblia diz, que Paulo e Silas, à meia-noite, eles estavam numa cadeia amarrados para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que orando e cantando louvores, o Senhor veio naquele lugar e os alicerces foram abalados. Eles não tinham instrumento, não tinham ministério de louvor, mas tinham um coração adorador. Eles não tinham liberdade de ir e vir como você tinha, mas a Bíblia diz que o seu louvor subia e descia, e do alto derramava poder sobre eles. Há pessoas que precisam que o ministério de louvor ensaie para sentir a presença de Deus. Eu quero dizer: a sua adoração é falha, ela está vazia, batendo no céu. A verdadeira adoração começava quando dizia: foi na cruz onde dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Os nossos cultos de antigamente não precisavam de instrumento nem voz afinada. Qualquer irmãozinho ou irmãzinho, até mesmo criança que pregava o microfone para louvar, falar uma palavra, a igreja se derramava na presença de Deus. O seu coração se rendia à presença de Deus. Vivemos numa geração que o pregador tem que pregar bonito para a palavra ser boa. Vivemos numa geração que, para a palavra surgir efeito, ele tem que ter totalmente conhecimento da palavra, formado em teologia. Falta nos nossos pregadores a simplicidade que há em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como convida os apóstolos que então são seus discípulos, ele diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de espírito. Infelizmente, nós como igrejas temos falhado. Toda vez
2, os cristãos que são nascidos em Cristo de fato, quando ouvem a palavra Maranata, o seu coração salta de alegria, porque não vê a hora desse dia, o dia do arrebatamento. Mas a pergunta é, o que você tem feito para que esse arrebatamento aconteça? As pessoas pensam que o arrebatamento é simplesmente a vinda do Senhor, mas também, já que você sabe que o Senhor está vindo, então comece a pregar mais do que você pregava. Comece a orar mais do que você orava, para o Senhor salvar os seus familiares. Aleluia. Como você pode desejar o arrebatamento se os seus familiares não estão na presença do Senhor? Como você pode desejar o arrebatamento se os teus amigos não estão na presença do Senhor? Como você pode desejar o arrebatamento se os teus filhos não estão no caminho do Senhor? Não era para nós nos alegrarmos de fato com uma palavra dessa, era para nós ficarmos tristes. Porque algumas pessoas ficaram tão egoístas que não se importam mais em ver os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos descendo. E quando fala de arrebatamento, fala, glória a Deus, aleluia, e no fundo do meu coração me entristeço, porque nem todos da minha família ainda servem ao Senhor. Nem todos os meus amigos estão no caminho do Senhor. Então a minha intenção é dobrar meus joelhos e interceder e falar assim, Pai, por favor, espere só mais um pouquinho, eles vão se converter ao Senhor. É fazendo como fez Abraão, interceder pelo seu sobrinho lá e dizer, Senhor, se porventura houvesse 5 dias, o Senhor pouparia aquela cidade. E vai falar, Senhor, se tiver, o Senhor pouparia. Nós devíamos orar e dizer, como disse o profeta Abacuque, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia, Senhor. Eu vejo que nesses últimos dias, muitos homens e mulheres têm orado buscando poder, mas nós devemos orar buscando misericórdia do Senhor. Falar, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia dos nossos corações. E como falou o profeta Jeremias, de fato é, Senhor, converta-nos a Ti. Quando nós falamos sobre essa palavra conversão, é nos lembrado sobre um novo convertido. Uma pessoa que recentemente veio para os caminhos do Senhor. Mas o profeta não está falando sobre um novo convertido, ele está falando sobre um povo que conhecia ao Deus verdadeiro. Ele está falando sobre um povo que viu os sinais e maravilhas que o Senhor fez no Egito para os libertar. O profeta Jeremias está dizendo sobre um povo que conheceu uma terra que manava leite e mel. Ele não está falando para nascidos na fé, para novos convertidos. Ele está falando para homens e mulheres maduras o suficiente para entender o peso dos seus pecados. Aleluia. E ainda assim ele diz para este povo, vocês precisam se converter. E eu sou o primeiro que pega essa palavra e eu preciso dizer, Senhor, eu preciso me converter. Aleluia. Eu preciso nascer de novo todos os dias. Eu preciso, como Nicodemos, chegar até o Senhor e falar, meu Pai, eu preciso aprender contigo. Ele fala assim, você precisa nascer de novo. Glória a Deus. Esta palavra, conversão, não é lembrada apenas para aqueles que não estão na igreja, mas é para nós que estamos aqui dentro. Que deixamos de demonstrar o amor devido às almas. Que deixamos de fazer parte de uma seara grande, que ela está cada vez mais grande, porque os ceifeiros estão diminuindo. Aleluia. O Senhor, o dono da seara, ele diz para os seus ceifeiros, para rogar ao Senhor, para que venham mais trabalhadores para trabalhar naquela seara. E hoje em dia não se vê mais irmãos e irmãs orando para falar, Senhor, levanta mais obreiros, levanta mais levitas, levanta mais pastores, levanta mais missionários. Eu era muito jovem, um adolescente, mas eu me lembro dos nossos cultos de missões. A Bíblia diz, eu lembro muito bem, o Senhor tomava um pastor e falava assim, o Senhor está levantando casais missionários aqui no nosso meio. E quando ele estava terminando, tinha um casal de jovem aqui, tinha um casal de senhor aqui, tinha outro casal chegando, porque se tinha mais de 5 pessoas totalmente se rendidas. Aleluia. Mas hoje, quando fala-se de missões, a primeira coisa que a pessoa fala é diz, eu não nasci para isso. Eu quero aqui lembrar você do que disse Jeremias, quando o Senhor o chamou para profeta, ele falou, sou apenas um menino, eu não nasci para ser profeta. E a Bíblia diz que o Senhor não confronta, dizendo, ainda antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu lhe dei por profetas das nações. E eu digo que você pode, porque eu lhe capacito. Deus não chama meninos para a sua obra, Ele chama homens, Ele chama mulheres, que não vão recuar no meio da primeira dificuldade, que não vão voltar para trás na primeira adversidade. É normal sentir medo, meu querido irmão. A responsabilidade de pregar o Evangelho é muito grande. Como disse o apóstolo Paulo,
Admire-se no anunciar o Evangelho. Oh, glória. Falar sobre o amor de Cristo é uma responsabilidade pesada, dolorosa. E por que é tão pesado? Porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos de falar que é um perdão que perdoa. Porque todos nós precisamos desse perdão. Porque nós falamos de uma palavra que não é nossa, uma palavra que é dele. De alguém que é perfeito, que é totalmente amoroso, que é compassivo, que é bondoso, que é generoso. Nós não temos todas essas qualidades que tem Jesus em nós. E é por isso que sentimos pesos em pregar esta palavra. Porque há momentos que nós queremos julgar e condenar aqueles que o Senhor quer salvar, libertar e restaurar. Oh, glória. Somos infelizmente levados como aquele sacerdote, como aquele levita, que ao ver um homem que foi espancado, deixado para morrer no meio do caminho, dizer: eu preciso chegar no culto porque eu estou na escala, eu estou no ensaio. Felizmente somos levados como aquele sacerdote que ver uma alma morrer e pensar: já vai morrer mesmo, deixa eu ir para a igreja adorar ao Senhor. O Senhor quer levantar samaritanos nesses últimos dias, que param no meio do caminho. A Bíblia diz que ele carregava algo consigo, que era azeite. Aleluia! Azeite na palavra do Senhor nada mais é do que a própria presença de Deus. A Bíblia diz que ele estava descendo em direção a Samaria, e ao ver aquele homem, ele para, ele desce do seu jumento, ele pega azeite e passa nas feridas, para você ajudar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão feridos. Você precisa ter a presença do Senhor na sua vida, para você chegar até Ele com todo amor, com todo cuidado, para não matá-lo de vez e ajudá-lo a ser sarado. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que a história continua desse samaritano. Ele desce, passa azeite, ele pega a ataduras e passa em volta daquele homem. Aquele homem não pediu para ele fazer aquilo, mas o samaritano, ele viu a necessidade daquele, se moveu por ela. Há pessoas que estão esperando alguma alma chegar até você e falar o seguinte: faça uma visita na minha casa. Está errado, meus irmãos. Nós temos que ter essa sensibilidade que tinha o samaritano, em falar: ele precisa de Deus, e eu tenho Deus para falar para ele. É por isso que o profeta Jeremias, ele chora na presença do Senhor, porque não era de poder que eles estavam precisando, não era de dons que eles estavam precisando, não era de sinais e prodígios que eles estavam precisando, era de sentir o peso dos seus pecados, para dizer: Senhor, converta-nos a Ti, nós nos converteremos. Meu Papai do céu. Glória a Deus. Nesses dias eu confundi o avivamento com o pular, com o saltar, com o falar em línguas estranhas. Aleluia. Quando o avivamento vem sobre uma igreja, é porque vem sobre uma igreja que está morrendo, é que vem sobre uma igreja que está desanimada, é que vem sobre uma igreja que não há mais frutos, que não há mais dons. E precisamos clamar: Senhor, aviva-nos, 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 aviva-nos. Eu quero dizer para você que, infelizmente, não sei qual motivo, deixou os dons morrer, deixou os talentos morrer, deixou o chamado que queimava no seu coração morrer. Que avivamento do Senhor vindo sobre as nossas vidas. Aleluia. Que há de fato um avivamento que vem para trazer esperança ao desesperançoso, para trazer um caminho àquele que está perdido. Ele quer usar você, meu irmão. Ele quer usar você, meu irmão. Ele conta com você, meu irmão. Precisamos cada dia levantar mais intercessores do que pregadores. Muitas pessoas buscam conhecimento para poder pregar bonito, mas poucas pessoas buscam lugar secreto para mover os céus. Aleluia. A pregação, por assim dizer, irmãos, é fácil você pregar, porque você pode não viver, mas não tem como você não orar e não se envolver com Deus. É impossível. É impossível uma pessoa que é apegada à oração não conhecer o coração de Deus. É possível um pregador pregar sem unção, mas é impossível orar e não receber unção. É impossível orar e não receber renovo. É impossível orar e não receber direção. A falta de oração nos leva a pecar, mas a continuidade em oração nos ajuda a não pecar contra o Senhor. E o Senhor quer levantar homens e mulheres que oram com a alma, que oram com o coração. Como disse aqui o salmista, o rei Davi, ao dizer: eu estive em angústia
E eu invoquei ao Senhor, meu Deus, eu clamei. E do seu tempo Ele me ouviu. Há pessoas que deixaram de orar porque o Senhor não respondeu. E eu quero lhe convidar, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se entregue um pouco mais. Nem que é 21 dias, um mês, 2 meses, um ano, mas ore até o Senhor responder. Nessa oração eu faço um pedido sempre: Senhor, me converta a Ti. Converta o meu coração a Ti. Senhor, eu não quero pregar bonito, mas eu quero ser conhecido no céu. Quero ser conhecido por Ti. Deus, eu quero sim ser usado em dons, mas Deus, eu quero ter os frutos na minha vida. Eu não quero viver de aparência, eu quero viver com a Tua aparência. Eu não quero viver de palavras vazias, mas eu quero me mover de adoração. Precisamos mudar nossa oração nesses últimos dias. Se falamos no finais do tempo, o arrebatamento do Senhor, temos que nos dar a entender que o Senhor tem pressa em salvar, tem pressa em libertar, tem pressa em alcançar vidas. E eu oro e vejo, infelizmente, irmãos e irmãs orando, dizendo: Senhor, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um emprego melhor. Eu fico lhe perguntando: aonde está Deus nesta oração? Onde estão os sonhos de Deus nessa oração? Onde estão os planos de Deus nesta oração? Buscamos muito a face do Senhor, infelizmente, para realizar os nossos planos, irmãos, os nossos sonhos, irmãos, as nossas conquistas pessoais e materiais. Buscamos auxílio do Senhor para um bom emprego, mas não buscamos auxílio do Senhor para, como fez os apóstolos, Senhor, dar-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Estamos vivendo muito para nós, irmãos, nesses últimos dias. E o Senhor tem nos convocado, como fez com o profeta Jeremias. Para aqueles que não sabem, o Senhor não lhe permitiu nem sequer ter família e ter uma esposa. Mas por que, Marco? Primeiro, que Deus queria o proteger. Porque imagine você, pai, ter uma esposa e ter um filho num cativeiro. Aleluia. Sendo como escravos. Seria uma situação lamentável para um pai de família não ter a capacidade de proteger da sua família. Então o primeiro motivo era por amor ao profeta, mas o segundo: viva para mim, não para você. Viva para os meus planos, que desde o ventre da sua mãe eu já gerei em você. Deus está esperando olhar para mim, para você ver frutos, meus irmãos. Deus quer chacoalhar essa figueira que nós somos e cair frutos de nós, irmãos. Ele espera algo de mim, algo de você. Nós somos plantados, a Bíblia diz que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Temos que estar enxertados nele. Eu não quero me alongar mais, meus irmãos. Eu quero lhe pedir, por favor, se coloque de pé. Aleluia, papai. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Deus fiel, meu pai querido. Deus A Bíblia diz sobre uma promessa. mulher chamada Ana, que ela não tinha palavras, mas ela tinha um coração que se derramava na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz sobre um homem chamado Jabes. Tem poucas coisas neste homem, apenas 5 ou 6 versículos, mas ele fez 3 pedidos ao Senhor e o alcançou. A Bíblia diz sobre homens e mulheres que oravam, tocavam os céus em oração, como foi com Daniel. Nós precisamos tocar no céu com oração e não nas pessoas. Irmãos, tocar no coração do ser humano é muito fácil. Nós somos muito limitados. Uma palavra bonita, uma história bem contada, um testemunho impactante, a pessoa fica chocada, fica maravilhada. Mas não é isso que o Senhor está procurando. O Senhor está procurando pessoas que se rasguem em oração, que se derramem perante a face dele, porque ele quer se revelar a nós, meus irmãos. Ele quer se revelar a mim, quer se revelar a você, meu querido irmão. E para ele se revelar, você tem que ser num lugar secreto, só você e ele, você e ele. A Bíblia diz que quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, é um lugar especial, reservado, longe do povo. A Bíblia diz que quando ali Pedro, Tiago e João vê aqueles homens que tem na monte da transfiguração, ele fala assim: Senhor, deixa-nos fazer aqui uma barraca para ficarmos aqui neste lugar com o Senhor. Ele está dizendo: eu não quero mais descer para lá, se é aqui que o Senhor está. Para aqueles que não sabem, quando usa-se a expressão "só alguém eleva meus olhos para o monte, onde vem o socorro", para quem não conhece essa expressão, é porque antigamente todos os altares aos deuses eram construídos em cima dos montes.
Então, quando o salmista ele fala sobre esse versículo, ele está dizendo: eu tenho inúmeras opções em cima do monte, mas o meu socorro vem do Senhor. Há pessoas depositando o seu socorro em coisas pequenas, coisas banais. E o Senhor quer nos converter. Nesta oração que nós iremos fazer junto, vamos fazer um pedido, meus irmãos. Como de Jeremias: converta-nos, Senhor, a Ti, e seremos convertidos. Converta-nos a Ti. Converta o nosso coração. Senhor, antes de querer um avivamento sobre a minha vida, eu quero me converter ao Senhor. Oh, glória, oh, glória. E não apontar que a culpa de estarmos numa situação errada é por conta do irmão, de uma irmã, de um povo, de uma igreja, dos nossos pecados. O fato de estarmos neste cativeiro, tendo essas experiências dolorosas e amargas nas nossas vidas, é por causa dos nossos pecados, é por causa das nossas falhas. O culpado é eu dos meus pecados. De sentir essa tristeza no meu coração, eu sou o culpado. De sentir essa angústia no meu coração, eu sou o culpado. De sentir essa solidão, este abandono, eu sou o culpado. Não é a igreja o culpado, não é o pastor o culpado, eu sou o culpado por estar nesse cativeiro. O Senhor precisa que algumas pessoas, infelizmente, sintam essas experiências na pele para poder se converter a Ele. O profeta Jeremias não tinha mais palavras para falar ao povo, a não ser: converta-se a Ele. E é interessante que quando João Batista ele vem para poder preparar o caminho de Cristo, houve 400 anos de silêncio na terra. E quando ele vem, a mensagem que vem do alto para ele era a mesma: arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando o Senhor fica em silêncio, fica uma lição para nós: há algo em mim, você que precisa se converter. Oh, glória. Quando Deus não responde, porque há algo em mim, você que precisa mudar, que não está agradando. Quando Deus fica em silêncio, porque Ele quer falar para você: olha a sua vida, examine-se a si mesmo. Oh, glória. Quando Deus fica em silêncio, porque Ele quer dizer para você: o seu altar está destruído, como eu vou descer no altar destruído. Se converta, se converta. Ele não está em silêncio porque Ele não te ama, mas Ele te ama tanto ao ponto de saber que se Ele descesse neste momento, nos consumiria vivo por causa do pecado que Ele fez. Oh, glória. Se Ele falasse, Ele ia apontar os nossos pecados, iríamos nos assustar. Ele falou: vou ficar em silêncio e falar na alma dele, no coração dele. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, Sim, meu Deus, Pai, amado Pai que está no céu, Senhor, meu Deus, mais uma vez em Sua presença, Deus, toda a igreja, Teu povo, meu Senhor amado. Santo Espírito, onde está os nossos corações? Se o nosso coração não estiver perto do Teu coração, meu Senhor, nos converta a Ti, ó Santo Espírito. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração ao ouvir essa passivosa, meu Senhor. Mas Deus, derramar em Sua presença cada dia mais, Santo Espírito. Que as experiências amargas que alguns de nós temos vivido por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus, entenderem que nós somos os culpados. E além de culpados, que nós merecemos esta punição. Mas como disse o salmista Davi: Senhor, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Esteja conosco neste cativeiro, neste cenário de dor, de tristeza, neste cenário de culpa. Meu Senhor, esteja conosco e converta-nos a Ti mais uma vez. Converta a nossa alegria em pranto, como falou o salmista. Convertei-vos os nossos rios em pranto e chorar na presença do Senhor. Possamos chorar mais, ó meu Senhor, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pela nossa alma, pela nossa igreja, pela nossa nação. Possamos, como o profeta Jeremias, olhar para o final que há de chegar sobre a terra. Começarmos a chorar no Senhor, meu Deus. E dizer: Senhor, nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Jeremias, ao saber que infelizmente o cativeiro estava vindo sobre aquele povo, ele começou a chorar. Precisamos deste coração, como o profeta Jeremias, nos converter ao Senhor. Por favor, meu Pai, nos ajude, meu Pai maravilhoso, a continuar de joelho
no chão, rogando ao Senhor por mais pessoas. E que a ação de demônios que tem querido roubar a convicção, dos demônios que têm trabalhado para poder tirar a autoridade, dos demônios que têm trabalhado para colocar desânimo, dos demônios que têm trabalhado para colocar cegueira espiritual, dos demônios que têm trabalhado para querer colocar o ensinamento sobre a tua igreja. Não resista à sua presença, não resista ao poder que vem do alto, trazendo renovo, trazendo vigor, trazendo ousadia, trazendo autoridade. Que todas as cadeias vão ser quebradas, que todos os grilhões vão ser despedaçados, que o Senhor venha habitar nosso meio outra vez mais e nos convertermos a Ti, ó Santo Espírito. Que os demônios podem retirar da casa do meu irmão, da casa da minha irmã, e que o Senhor venha fazer a habitação e fazer morar. Em nome de Jesus, o Senhor converta os nossos sonhos a Ti, converta os nossos planos a Ti, converta as nossas vidas, ó Senhor, que venhamos dar testemunho da vida do Senhor em nós e não de nós mesmos, a sociedade, para que a sociedade, para que as nossas pessoas que estão ao nosso lado possam ver nós como filhos, como filhas do Senhor, como amantes do Senhor e não amantes dos prazeres deste mundo. Convertamos a Ti, meu Senhor. Nos ajude como o profeta Jeremias se levar ao lugar secreto e começar a orar ao Senhor e no meio da oração começar a derramar lágrimas, no meio dessas lágrimas derramar uma salva, levando cativo todo o entendimento e a obediência do Senhor. Porque eu acredito que se assim nós fizermos, se assim buscarmos a Tua face, o Senhor vai responder no céu e vai estar a terra. O Senhor vai perdoar pecados. O Senhor vai novamente descer sobre as nossas vidas e restaurar a nossa esperança e trazer paz aos nossos corações e trazer alegria para as nossas vidas. Então convertamos a Ti outra vez mais, por favor, Senhor, eu peço. Fica conosco, Paizinho, nos ajuda, em nome de Jesus. As palmas louvam, Senhor, meus irmãos. O diabo pode roubar seus sonhos, pode roubar seus projetos, mas o Senhor pode restituir os planos que foram roubados. Os planos que foram embora, Ele pode trazer de volta. Mas para isso, traga Ele de volta para a tua vida. Amém. Traga Ele mais perto do teu coração. Glória, meu Deus. E assim, meus irmãos, eu agradeço a sua oportunidade. Guarda esta palavra nos seus corações. E que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém.